O que acontece às células para o crescimento de câncer? Seu corpo é composto de milhões e milhões de células. De fato, existem entre 50 e 75 trilhões de células no corpo. Essas células estão morrendo e sendo substituídas o tempo todo. O câncer pode começar quando apenas um dos trilhões de células começa a crescer e se multiplicar demais. O resultado é uma massa de células chamada tumor. O ponto de partida no crescimento e divisão anormais das células é chamado tumor primário, e eles podem começar quase em qualquer lugar do corpo humano. As mudanças ocorrem nos genes de uma célula ou grupo de células, resultando na divisão celular anormal. Os genes são códigos específicos de DNA que dizem à célula o que fazer, codificando proteínas específicas ou uma molécula de RNA. Proteínas e RNA juntos controlam a célula. Eles decidem que tipo de célula é, o que faz, quando se divide e quando a célula morre. Quando as células se dividem por mitose, o DNA é replicado e algumas vezes são cometidos erros. Estes são chamados de mutações. Muitas mutações são silenciosas, elas não têm efeito na célula porque ocorrem em regiões não codificantes do DNA. Mas, por vezes, mutações em certos genes podem significar que são produzidas muitas proteínas que provocam a divisão de uma célula. Ou proteínas que normalmente dizem para uma célula parar de se dividir podem não ser produzidas. As células começam a crescer fora de controle. É necessário que haja pelo menos 6 ou mais mutações no código do DNA antes que uma célula normal se transforme em uma célula cancerígena. As células são muito boas em reparar danos dos genes, eles possuem mecanismos especiais de reparação. Mas com o tempo, os danos podem aumentar. E então pode ser um efeito dominante, uma vez que as células começam a crescer muito rapidamente e se dividem rapidamente, é mais provável que elas sofram mais mutações e menos chances de reparar os danos. Então, as mutações causam danos, mas o que leva isso a acontecer? Embora as mutações possam ocorrer por processos naturais, elas também podem ser desencadeadas pelo estilo de vida. Por exemplo, existem substâncias causadoras de câncer, conhecidas como cancerígenas, na fumaça do tabaco. De fato, mais de 4 em cada 5 casos de câncer de pulmão são causados pelo fumo. A genética também tem um papel a desempenhar. Genes defeituosos podem ser transmitidos dos pais para os filhos. A maioria dos casos herdados de câncer de mama está associada a 2 genes anormais, BRCA1 e BRCA2. Outros fatores causadores de câncer incluem exposição à radiação do sol e alguns produtos químicos no ambiente, entre outras coisas. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de dar um joinha e de subscrever no canal.